queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Bom, hoje nós iremos trabalhar em ciências, o conteúdo sobre algumas doenças e suas causas. Coloquem na página 170. Olha, muitas doenças, elas são causadas, por outros seres vivos, como os vermes e os micro-organismos. Nós iremos ver nessa aula, doenças causadas por vermes, que são as verminoses, e também doenças causadas por micro-organismos. Iremos ver a forma de contágio, os sintomas, e também a prevenção e o tratamento, dessas doenças. Vamos iniciar falando, das verminoses. A primeira, vamos ver aqui, é a ascaridíase. A ascaridíase é causada pela lombriga ou ascáride, um verme que se instala no intestino e provoca dor de barriga, falta de apetite e enfraquecimento. Uma pessoa pode contrair a ascaridíase quando ingere ovos do verme por meio de mãos sujas levadas à boca e pela ingestão de água e alimentos contaminados. Bom, então nós podemos ver que essa verminose ela é causada por meio das mãos sujas levadas à boca, alimentos contaminados e também água contaminada. Então, temos que ter muito cuidado, em fazer a higiene das mãos corretamente e prestar atenção nos alimentos e na água que consumimos. Outra verminose, que nós iremos falar agora, é sobre a oxiurose ou enterobíase, certo? Essa doença ela é causada por um verme pequeno quase transparente. A contaminação ocorre pela ingestão de ovos do verme em alimentos por ele contaminados. Da mesma forma que a ascaridíase, mãos sujas e poeira contaminada também são formas de transmissão dessa doença. O sintoma mais característico é a coceira no ânus. A pessoa pode ainda ter náusea, vômito, dores abdominais, diarreia e irritabilidade. Então aqui nós vemos, que uma das formas de contágio, é justamente, os alimentos contaminados. Então nós temos que ter muito cuidado, certo? Com os nossos alimentos, frutas, verduras, certo? Tem que ter muita atenção. Vamos falar agora da esquistossomose, outra verminose, certo? Também conhecida como barriga d'água, essa doença é causada por um verme, o esquitossomo, que quando adulto vive nas veias do intestino e do fígado da pessoa contaminada, onde se reproduz. As fêmeas põem milhares de ovos. Uma parte deles fica no organismo da pessoa e a outra sai nas fezes. Quando a pessoa contaminada defeca em rios ou lagos, os ovos soltam larvas que se alojam no corpo de um caramujo de água doce, onde vão se desenvolver. Desses caramujos saem muitas larvas que se espalham pela água e podem penetrar na pele humana de pessoas que pisam descalças, nadam ou tomam banho na água infectada. Pelo sangue, as larvas chegam ao intestino, onde cresce e se transforma em vermes adultos. A pessoa infectada fica com sérios problemas, como enfraquecimento e lesões no fígado. Bom, a esquistossomose é uma verminose muito perigosa, certo? Então, nós temos que ter bastante cuidado, certo? Para não estar andando descalço em locais contaminados, nem tomar banho em rios e açudes, infectados, certo? Tem que ter esse cuidado, certo? Porque é uma doença séria, causa lesões no fígado, certo? Então, muito cuidado com essa verminose. Vamos falar agora da teníase, outra verminose também, muito perigosa, que temos que ter bastante cuidado, bastante atenção. Vamos ver aqui o que é essa verminose. É causada por um verme achatado, conhecido como solitária. Pode-se adquirir a teníase por ingestão de carne mal cozida, contaminada de porco ou de boi, com larvas dos vermes, os cisticercos. A pessoa contaminada pode eliminar os ovos no ambiente por meio das fezes. Quando o animal ingere os ovos, eles dão origem a larvas que se instalam em sua carne, contaminando-a. Se uma pessoa comer essa carne mal cozida, os vermes se desenvolverão dentro do seu intestino. A teníase causa enjoo, diarreia e emagrecimento. Bom, nesse caso aqui da teníase, o que tem que ser feito aqui é cozinhar bem ou assar bem, carne de porco, carne de boi. Então tem que saber a procedência de onde está vindo essa carne, e fazer muito bem, ou cozida ou assar muito bem essa carne, certo? Essa verminose, ela é muito perigosa, causa emagrecimento, diarreias, enjoos, então tem que ter muito cuidado
com esse tipo de verminose. Agora vamos falar da ancilostomíase ou amarelão, certo? É outra verminose. A contaminação se dá por penetração de larvas dos vermes através da pele, principalmente a dos pés, ou por ingestão de ovos do parasita. Uma vez no intestino da pessoa, a fêmea põe ovos que são eliminados nas fezes. No solo, os ovos libertam larvas capazes de atravessar a pele humana. Pelo sangue, elas vão até o intestino, onde o verme se desenvolve. Como o verme se fixa à parede intestinal e alimenta-se de sangue, a pessoa pode ter anemia, acompanhada de fraqueza e emagrecimento. A contaminação pelo amarelão pode ser causada por dois vermes diferentes, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Bom, então nós vimos aqui, né, as verminoses, como a pessoa pode adquirir, né, pode contrair as verminoses. E nós percebemos, né, que a maioria das verminoses, elas são justamente pode passar para as pessoas, né, a pessoa pode contrair justamente pela falta de higiene. Então nós temos que ter muito cuidado, né, com a higiene pessoal, lavar bem as mãos, lavar bem as frutas e verduras, ter cuidado também com o ambiente em que se vive, né, não ficar andando descalço em locais sujos, certo? Prestar atenção com rios e açudes, né? Saber se aquele rio, aquele açude realmente ele está próprio para o banho. Então tem que ter todos esses cuidados, tá certo? Então a forma de prevenção contra as verminoses, né, são as medidas de higiene, a higiene pessoal, a higiene do ambiente, né? E também outra medida importante são as moradias dignas, né, para as pessoas com saneamento básico, né, rede de esgoto, tratamento do esgoto, a coleta e o tratamento do lixo, certo? Isso também faz com que as pessoas, né, fiquem prevenidas, né, contra as verminoses, ok? Então essas são as formas de prevenção. E como tratar as verminoses? Uma pessoa que já está com verminose? Bom, o médico ele vai, né, receitar o remédio adequado, né, para cada tipo de verminose, através de exames, né, para saber o tipo de verminose. São os vermífugos, certo? Que ele vai passar são as medicações apropriadas, certo? Então, vamos ter cuidados, né, com relação à higiene pessoal, dos alimentos, do ambiente, certo? Muito cuidado. Bom, agora nós vamos falar, certo, das doenças causadas por micro-organismos, na página 175. Bom, antes de falarmos das doenças causadas por micro-organismos, vamos ver as características, né, desses micro-organismos. Os micro-organismos são seres muito pequenos e a maioria deles só podem ser vistos através de um aparelho chamado microscópio. Vamos ver agora as características das bactérias, dos fungos, protozoários e vírus. Vamos iniciar falando das bactérias. As bactérias são organismos unicelulares e algumas delas podem viver em ambientes sem ar. Embora não possam ser causadoras de doenças, são as bactérias as grandes responsáveis pela decomposição dos seres mortos. Bom, muitas bactérias, né, são utilizadas, né, na fabricação de alimentos também, certo? Muitas causam doenças, outras são utilizadas na fabricação de alimentos. Existem também bactérias no intestino humano que servem para ajudar a absorver os alimentos, né? Ajuda também. E também existem outras bactérias, né, que ajudam na decomposição de seres mortos. Agora vamos ver as características dos fungos. Alguns fungos que podem ser vistos a olho nu são o bolor do pão, os cogumelos e o mofo. A maioria dos bolores contém substâncias tóxicas, por isso não devem ser ingeridos. Bom, existem muitos fungos, né, utilizados na fabricação de alimentos e medicamentos. A penicilina é um exemplo conhecido desse uso. Existem também outros fungos, né, como os cogumelos, alguns cogumelos que são comestíveis, né, a pessoa pode comer, certo? Agora vamos falar, né, dos protozoários, ver algumas características dos protozoários. Os protozoários são seres vivos formados de uma única célula e a maioria deles é microscópica. Podem habitar animais e vegetais, além de viver na água e no solo. Sua forma é muito variável, seu corpo é pouco rígido e serve para se locomover e obter alimentos. Alguns protozoários realizam todas as funções necessárias à vida, como alimentação, respiração, reprodução, excreção e locomoção.
né? Os protozoários, né, eles podem causar, né, doenças, né, como a doença de Chagas e a malária, que são causadas por protozoários. Vamos falar agora dos vírus, né, que também são micro-organismos. Os vírus são seres microscópicos que podem se reproduzir em outro corpo de maneira rápida e assustadora. Também podem infectar bactérias, plantas, animais e, quando se instalam no organismo humano, podem ocasionar muitos tipos de doenças com várias formas de transmissão. Alguns tipos de doenças mais comuns que os vírus podem causar ao ser humano são gripe, febre amarela, dengue e AIDS. Áreas em que muitas pessoas ou animais vivem próximos facilitam a propagação de um vírus como o da gripe. Bom, então nós vimos aqui, né, as características, né, desses micro-organismos. Né, como já foi falado, né, micro-organismos benéficos ao ser humano. Então existem, né, muitos micro-organismos, né, que podem ser utilizados, né, na fabricação de alimentos, né, como bactérias, né, fungos, certo? Também na fabricação de medicamentos, não só de alimentos como de medicamentos, certo? Então existe também isso, não só os causadores de doenças. Bom, aqui na página 177 está falando o seguinte: micro-organismos benéficos ao ser humano. Bom, nós vimos, né, que muitos micro-organismos são utilizados na fabricação de alimentos e de medicamentos. Aqui fala sobre os probióticos. Vamos entender o que são probióticos. Probióticos são organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do indivíduo. Muitos produtos lácteos e fermentados, como o iogurte e o kefir, contêm probióticos. Kefir é uma substância fermentada de sabor levemente azedo, produzida a partir da ação de bactérias, leveduras, fungos. Esses micro-organismos e os produtos que eles geram promovem benefícios à saúde, resistência a doenças e apresentam muitos componentes nutricionais. Então aqui no livro de vocês está mostrando como cultivar kefir do leite, certo? Depois vocês façam uma leitura, certo? Para verem aqui melhor. Na página 178, né, vamos ver agora as doenças causadas por micro-organismos. As doenças causadas por micro-organismos são chamadas de patogênicas. Muitas dessas doenças são muito contagiosas. Existe o contágio direto e o contágio indireto. O contágio direto é quando uma pessoa sadia fica próxima à pessoa que está infectada. E o contágio indireto é quando a pessoa sadia tem contato com objetos contaminados, como talheres, lenço de papel, copo. Agora vamos ver algumas doenças causadas por micro-organismos. Vamos iniciar falando da doença de Chagas. A doença de Chagas é causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador de sangue, conhecido como barbeiro ou chupança. Ao picar uma pessoa, o barbeiro pode deixar no ferimento fezes contendo parasita. As fezes provocam coceira. Ao se coçar, a pessoa facilita a entrada do parasita na pele e ele pode chegar até o coração através da corrente sanguínea. Enquanto está no sangue da pessoa, o parasita multiplica-se e invade seus órgãos, provocando a doença de Chagas. Caso atinja o coração, pode levar à morte. Ou então é uma doença muito séria, né, muito perigosa, né, temos que ter muito cuidado, certo? Agora vamos falar da dengue. Bom, agora vamos falar, né, da dengue, que é uma doença causada por um vírus. A dengue é originada por um vírus transmitido ao ser humano pela picada de um mosquito. A primeira transmissão acontece quando a fêmea do mosquito pica uma pessoa com o vírus, infectando-se. Ao picar outra pessoa, o inseto injeta nela o vírus. O mosquito que transmite a dengue é chamado de Aedes aegypti. Podemos prevenir a dengue combatendo o mosquito transmissor. O Aedes aegypti é também um mosquito transmissor da chikungunya e da zika. Todas essas doenças podem causar cansaço, dores no corpo, febre, além de vários outros sintomas. Então nós podemos sim, né, nos prevenir contra a dengue, né, não deixando recipientes que acumulem água nos quintais, né, fiscalizar as ruas, né, as calçadas, né, ter esse cuidado, né, de prevenção. Agora vamos falar também de outra doença, a raiva, que é causada por um vírus. A raiva é causada por um vírus e pode acometer seres humanos, cães, gatos e outros mamíferos. O animal doente transmite o vírus da raiva quando morde, lambe ou arranha outro animal ou uma pessoa. Para prevenir a raiva, é preciso vacinar os cães e os gatos domésticos uma vez por ano e não deixá-los soltos na rua. Em caso de mordida por qualquer animal mamífero, deve-se procurar com urgência assistência médica.
Então, o cuidado aqui é justamente com os animais. Quem cria cães e gatos, né, ter o cuidado da vacinação, de dar as vacinas, certo? Não deixá-los soltos na rua, certo? Agora vamos falar de outra doença que se chama cólera, que é causada por uma bactéria chamada Vibrião colérico. Vamos ver aqui. Bom, a cólera, né, é causada por uma bactéria denominada Vibrião colérico, transmitida ao ser humano por meio de água ou alimentos contaminados. Para prevenir a cólera, devemos tomar os cuidados básicos de higiene e saneamento, beber água filtrada ou fervida, lavar frutas e verduras e cozinhar bem os alimentos, especialmente peixes e outros animais que vivem na água. Em lugares em que não há rede de saneamento, as fezes contaminadas podem chegar a um rio e assim contaminar os peixes. Elas podem também chegar às águas usadas nas plantações. As pessoas que comeram alimento contaminado poderão ficar doentes. Bom, então, no caso da cólera, né, como se prevenir, né? É a questão da higiene, né? Higiene pessoal, né? Lavar bem as mãos, lavar também a higiene com os alimentos, no ambiente, né? Ter cuidado com águas contaminadas, certo? Agora vamos falar do tétano. O tétano é causado por uma bactéria que pode ser encontrada em locais com bastante poeira, no lixo, no solo, em metais enferrujados, em fezes de animais e humanos, e em objetos que possam contaminar o ser humano. A bactéria do tétano penetra no organismo por meio de cortes, arranhões ou outros ferimentos. Para prevenir o tétano, é importante lavar com água e sabão qualquer ferimento o mais rápido possível e tomar a vacina antitetânica. Bom, então, os cuidados com relação ao tétano, né, é lavar o ferimento com água e sabão, certo? E tomar justamente a vacina antitetânica, certo? Agora vamos falar da tuberculose, é uma doença séria, uma doença grave, vamos ver aqui. A tuberculose é causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, que ataca vários órgãos, sobretudo o pulmão. São formas de prevenir-se contra a tuberculose: tomar a vacina BCG, ter uma boa alimentação, praticar atividades ao ar livre e evitar o contato com pessoas doentes. Bom, então nós vimos aqui várias doenças causadas por micro-organismos, certo? Muitas delas, né, a prevenção é justamente com relação à higiene, né, a higiene do ambiente, né, a higiene pessoal, lavar bem as mãos, cuidar dos alimentos, ter higiene com os alimentos, também a questão da rede de saneamento básico, né, tratar a rede de esgoto, né, então são esses cuidados. Mas também outra forma, né, de prevenir muitas dessas doenças são as vacinas, certo? Geralmente as pessoas tomam vacinas, né, na fase da infância, né, quando bebês, certo? Então, são muito importantes, né, as vacinas, elas criam na pessoa, né, ao tomar essa vacina, a gente cria, né, anticorpos e uma imunidade, certo? Que combate, né, essas doenças, né? Então, as vacinas, elas nos protegem contra várias doenças, né? Nem toda doença, né, tem uma vacina para você tomar, né? Mas muitas das doenças existem vacinas, certo? Então, eu acredito que vocês tenham tomado as vacinas, né? As crianças, certo? E é isso, gente. Agora vocês irão fazer, certo? Leitura para responder as atividades. E quando terminar as leituras, certo? Façam as atividades propostas na agenda e em seguida retornem para ver as correções. Então, vocês podem pausar o vídeo agora. Vamos lá? Bom, retornamos com as correções. Vamos conferir a atividade extra. Página 167, a terceira questão. Terceira questão diz assim: vamos pensar em soluções para a falta de saneamento básico e para a saúde do meio ambiente? Veja no caderno de Criatividade e Alegria as atividades 19 e 21, nas páginas 27 e 31, respectivamente. Então, vamos conferir, certo? A página 27 do caderno de Criatividade e Alegria. Diz assim: observe abaixo a imagem de uma composteira doméstica. Em seguida, descubra e numere a ordem correta das etapas de seu funcionamento. Então, vamos lá. A primeira etapa é justamente o terceiro quadrinho, onde diz assim: os resíduos orgânicos, restos de verduras, frutas e legumes, são depositados na primeira caixa, ok? Segunda etapa é a primeira frase, né, o primeiro quadrinho. A fim de manter a umidade, uma camada de matéria seca, como folhas ou serragem, devem ser depositadas sobre os resíduos orgânicos, certo?
Terceira etapa é bem aqui o quarto quadrinho, certo? Diz assim: as minhocas contidas na primeira caixa fragmentam a matéria orgânica, facilitando o processo de decomposição. Esse processo é realizado pelos micro-organismos decompositores. Quarta etapa é o último quadrinho, onde diz assim: ao preencher a primeira caixa, ela deve ser trocada de lugar para a caixa do meio e permanecer em descanso. A formação do húmus leva cerca de 2 meses e ele poderá ser usado como adubo em vasos, ok? E a última etapa, certo? É o segundo quadrinho, que diz assim: por fim, um líquido rico em nutrientes, chorume, se forma durante todo o processo e escorre para a caixa da base, onde fica armazenado. Ele poderá ser diluído e pulverizado nas plantas, servindo de adubo e pesticida, ok? Então, 2, 5, 1, 3 e 4. Confiram. Bom, também na página 31 foi a atividade extra, né, do caderno de criatividade e alegria desse livro. Tem saneamento básico, né, tem a tirinha. Aqui vocês iriam completar, né, criar novos quadrinhos e desenham uma continuação para essa história. Então, é uma resposta pessoal, ok? Então, confiram, por favor. Vamos lá. Ok? Agora vamos conferir as atividades referentes à aula de hoje. Bom, agora vamos conferir a página 174. Primeira questão, complete as frases a seguir. A. Para saber se uma pessoa está com algum tipo de verminose, é preciso fazer um exame de fezes. B. Também conhecida como barriga d'água, a esquistossomose é causada por um verme, o esquitossomo, que vive nas veias do intestino e do fígado da pessoa contaminada, onde se reproduz. Então, confiram a primeira questão. Segunda, o que pode acontecer com uma criança que brinca descalça em água contaminada por esgotos? Ela pode adquirir doenças como a esquistossomose. Terceira questão, por que devemos cozinhar muito bem a carne de boi e a de porco antes de ingeri-las? Porque elas podem conter ovos de vermes, como a solitária, e causar ateníase. Então, confiram. Quarta questão. Cite a principal medida que deve ser tomada pelo governo para evitar que a população se contamine com verminoses. O saneamento básico, certo? Quinta questão. Agora cite algumas medidas que podem ser tomadas por você para evitar esse tipo de contaminação. Lavar as mãos, lavar frutas e verduras antes de ingeri-las, ok? Confiram, por favor. Agora vamos conferir. Vamos conferir agora a página 182. Vamos lá? Ok? Pronto, né? Bom, agora vamos conferir a página 182. Primeira questão. O que são doenças contagiosas? São as que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Segunda questão. Como ocorre a transmissão de uma doença por contágio direto? Ocorre quando uma pessoa sadia contrai a doença por causa do contato direto com uma pessoa doente. Terceira. Como ocorre a transmissão de uma doença por contágio indireto? Ocorre quando uma pessoa sadia contrai a doença por causa do contato com objetos contaminados. E quarta questão diz assim: para que servem as vacinas? Elas servem para evitar várias doenças contagiosas. E na quinta questão, certa resposta é pessoal, diz assim: peça ajuda a seus responsáveis para consultar sua carteira de vacinação. Compare-a com o quadro da página 181 e responda: você tomou todas as vacinas recomendadas para a sua idade? Se não tomou, sabe dizer o motivo? Então essa é pessoal, ok? Agora vamos conferir a página 183. Vamos lá? Confiram. Ok, né? Bom, agora vamos conferir a página 183. Complete a cruzadinha. Então, vocês vão conferir na cruzadinha que vocês completaram se as palavras estão corretas, ok? Número 1. Os menores seres vivos da Terra, micro-organismos. 2.
Instrumento para observação de objetos ou seres muito pequenos, microscópio. 3. Remédio feito de um fungo que vive no ar, penicilina. Número 4. Causam a doença de Chagas e a malária, protozoários. 5. Micro-organismos que podem ser usados na fabricação de pães, fungos. 6. Os menores micro-organismos, vírus. 7. Tipo de fungo que não é tóxico, por isso pode ser consumido, champignon. 8. Bactérias usadas para fazer queijo, lactobacilos. E 9. Parte do corpo do ser humano em que as bactérias têm uma função benéfica, intestino. Então, confiram as palavrinhas, olhem se completaram a cruzadinha corretamente, ok? Bom, então é isso, certo? Terminamos a nossa aula. Vocês depois façam uma atividade extra. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo!